Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, dando continuidade a mais um videozinho, né? Hoje a gente vai falar sobre o Brasil, República Nova. Então lembrando que vocês continuam seguindo as aulas do positivo, né? Todo aquele sistema, e a gente faz uma revisãozinha aqui, um videozinho para vocês. Vai ter um linkzinho, vocês preenchem ali essas respostas, caprichem nessas respostas, gente. Eu tinha visto umas respostas muito fraquinhas assim, então caprichem, vocês têm tempo para isso, né? Façam com calma, é um vídeo por semana, então dá tempo de você fazer. Essa ideia de fazer um reforcinho mesmo, né? Então, sobre cada item, cada tema. Então a gente está no CA, tá? E a gente acompanha sempre pelo CA. O CA já é bem mais resumido. O dia a dia em sala dela a gente faz pelo LD, né? Pelo livro didático, ele já é bem mais abrangente e tem muito mais informação. Mas como a ideia é que vocês já acompanharam na Positivo pelo livro didático, e a gente está fazendo só um resumo pelo CA. Então, terminando, vocês preenchem ali os exercícios da apostila referente a esse conteúdo do CA, né? É interessante também que vocês façam o LD, então quem tiver tempo, vá lá e faz o LD também. Bom, aqui, gente, vamos falar um pouquinho do Brasil República Nova. Então, lembrando lá, crise de 1929 causou mudanças políticas e econômicas nos países capitalistas. O Brasil não ficou imune a essa crise, não ficou imune, né? Da crise do café levou ao enfraquecimento político das elites rurais de São Paulo e Minas. Desde 1894 se revezavam na presidência da República. Então lembra lá, né? Na política do café com leite, com a crise de 29, a gente já falou também em outra live, né? Em outro vídeo também, com a crise de 29, o Brasil também usava dinheiro dos Estados Unidos, e sem esse dinheiro ele não conseguiu mais seguir com a política de proteger o café e comprar a safra, esperar o melhor preço e assim por diante, e com isso acarretou em crises, né, entre esses dois governos, né, o governo de Minas e a política, né, de Minas e a política de São Paulo. Então ali começou essa crise, né, política nossa aqui. Então a Revolução de 1930, Washington Luiz rompeu com a política do café com leite, tá? Os mineiros dissolveram o acordo político com os paulistas e formaram a Aliança Liberal com políticos do Rio Grande do Sul, da Paraíba, entre outros. Então os mineiros formaram essa Aliança Liberal, que propunha uma revolução na política nacional e defendiam a instituição do voto secreto e do voto feminino, bem como a regularização da legislação trabalhista e anistia política. Então essa era a ideia dos mineiros aqui dentro dessa aliança, tá? O voto também feminino também era uma questão que eles queriam ali. Eleições com os candidatos Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Júlio Prestes venceu as eleições e foi acusado pela Aliança Liberal de fraude. Então, a Aliança Liberal acusou o Júlio Prestes de fraude. Em 1930, João Pessoa, vice-presidente de Getúlio Vargas, foi assassinado. Após a notícia, levantes militares enfraqueceram o governo Washington Luiz, que foi deposto, dando início ao governo provisório sob a liderança de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas já assume o governo aqui provisório, tá? Após todo esse rolo que deu, né? Com o enfraquecimento do Washington Luiz, do governo dele. Vamos colocar um pouquinho para baixo. Então ali, a Revolução de 1930 colocou Getúlio Vargas na presidência da República, que nela permaneceu por 15 anos. Vamos ver que tem as fases, né, que ele permaneceu. Mas o total de 15 anos que Getúlio ficou ao poder. Período que ficou conhecido como Era Vargas. Seu governo foi organizado em 3 momentos.
Então são 3 momentos. Governo provisório de 1930 a 1934, 4 anos. Governo constitucionalista de 1934 a 1937 e Estado Novo de 1937 a 1945, qual foi o mais duro. Observe algumas características desses governos, né? Então vamos começar com o provisório aqui, onde ele assumiu ali, né, o governo, eu acho isso. Suspensão da Constituição de 1891, substituição dos governantes de estados por interventores federais, criação do Conselho Nacional do Café em 1931, criação de novos ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, Educação e Saúde Pública. Então foram criações do Getúlio nesse governo provisório dele, né? Em 1982 ocorreu a Revolução Constitucionalista e a elaboração do Código Eleitoral. Tá? Então vamos lá. Então, claro, aqui tem interessante, é válido ver também aqui. Os paulistas questionaram a legitimidade do governo de Getúlio Vargas e exigiram um interventor civil e paulista. Vargas nomeou como interventor o político paulista Pedro Toledo. No entanto, a medida não foi suficiente para conter as manifestações contrárias. Em 9 de julho de 1932 teve início a luta armada. Com resultado, Vargas antecipou a elaboração do Código Eleitoral de 1932, que estabeleceu o voto livre, secreto e direto, além do voto feminino. Então, aqui em 1932, a mulher começa a ter o voto também, tá? E o voto secreto. Beleza? Vamos lá. Aqui também é relevante falar também, temos essa frente negra, né? No período da República da História, então, da história brasileira, a sombra da escravidão ainda assolava os afrodescendentes em plena década de 1930. Claro, porque era recente essa libertação dos escravos, né? A discriminação e a segregação racial eram práticas recorrentes na sociedade. Então ainda tinha muita segregação e uma discriminação racial muito forte. Em setembro de 1931, 43 anos após a Lei Áurea, né, que deu a liberdade a todos os escravos aqui no Brasil, um grupo de negros formou uma das primeiras organizações de caráter nacional que reivindicava direitos sociais e políticos iguais para todos. Criou-se então a Frente Negra Brasileira, FNB, que se tornou um dos maiores partidos políticos da época. Então, no entanto, quando Getúlio Vargas decretou o fim dos partidos políticos, ele também teve esse lance, que acabou com os partidos políticos, né? Só poderia ter o dele, das eleições livres e da justiça eleitoral. Em 1937, a FNB foi dissolvida, então foi o fim dela. É interessante falar que também teve esse movimento negro nesse período e foi muito forte, apesar, né, que o Getúlio acabou dissolvendo todos os partidos políticos. Então ali vamos para o segundo, né, que é o governo constitucional, 1934 a 1937. Em 1933 foram realizadas eleições para a formação da Assembleia Constituinte. Vargas foi eleito para mais 4 anos de mandato em eleições indiretas. Em 1934 ele promulgou uma nova Constituição. Então, em 1934 ele fez uma nova Constituição. Na Constituição de 1934, as mulheres conquistaram o direito ao voto, tá? Conflito entre grupos políticos opostos, Aliança Nacional Libertadora, ANL, vezes Ação Integralista Brasileira, AIB. Em 1935 houve tentativa de golpe da ANL, porém não foram bem sucedidos, né? Que ficou conhecida como intentona comunista, né? Ficou essa conhecida assim. Em 1937 haveria eleições presidenciais. Com a justificativa de que havia o risco de uma suposta implantação socialista no Brasil, Plano Cohen,
Vargas cancelou as eleições e fechou o Congresso. Então sempre o socialismo acaba sendo uma desculpa para muitos governos assim nesse sentido. E aqui não foi diferente, como a gente viu na Europa, aqui também aconteceu isso, né? Essa suposta implantação do socialismo no Brasil. E acabou fechando o Congresso e ele cancelou as eleições. Bom, ali nós temos o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, foi o maior período, né? Então a nova Constituição foi outorgada em 1937, conhecida como polaca, porque polaca é interessante, a gente em Curitiba sabe esses termos polaca, né? Porque ela foi feita nos moldes, né, na Polônia nesse período, então por isso que ela acabou ficando conhecida como polaca. Extinção dos partidos políticos, centralização do poder político na figura de Getúlio Vargas, então também centralizou, então não deixava de ser um governo autoritário, né, como a gente viu aqui anteriormente no outro vídeo. Proibição de greves e controle dos sindicatos pelo Estado. Introdução da pena de morte, criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Em 1943, criação da consolidação das leis do trabalho, a CLT. E ali foram firmadas essas leis trabalhistas, porque já tinha todo um processo de pressão externa, né? Lembrando também que Getúlio fez esse processo, mas já via o mundo, depois das revoluções industriais, e tudo aquilo que a gente já viu também sobre a Revolução Industrial, como as pessoas trabalhavam, as situações humanas que elas viviam nas fábricas. Então a Inglaterra já estava bem adiantada nesse sentido, né, e outros países também, e havia essa pressão para que as leis trabalhistas fossem regulamentadas no mundo, no modo geral. E o Brasil não foi diferente, Getúlio Vargas fez a frente com relação a isso, e criou e consolidou as leis trabalhistas que hoje nós conhecemos como a CLT. Criação da Justiça do Trabalho, né? Claro, com a CLT tinha que ter uma Justiça do Trabalho. Criação do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, então ele faz um trabalho também de proteção aos índios, a CNPI. Fortalecimento da indústria, aí ele fortalece realmente a indústria nacional e começa a fazer criações de empresas nacionais e fortalece isso. E aqui nós temos alguns exemplos, que é a criação da Siderúrgica Nacional, a CSN, que é muito forte. A Companhia do Vale do Rio Doce, que é a Vale, né? Que é onde teve essas empresas que estouraram, acho que Brumadinho, né? Aconteceu, que hoje, né? Hoje ela foi leiloada, mas é a Vale do Rio Doce, que tinha toda essa extração de minério liberada aqui para fazer no Brasil, e era uma empresa que dava muito lucro, né? Então foi ali na época da criação de Vargas já. Da hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia, e da Fábrica Nacional de Motores FNM, famosa FNM. Ainda tem alguns caminhões, alguém que gosta de caminhões assim acaba acompanhando, ou pesquisa, são aqueles caminhões antigos, barulhentos, né? Tem uma cara chata assim, são os FNMs, né? Até hoje você vê circulando alguns por aí, mas tinham essa fábrica aqui nacional. Então, esse Estado Novo realmente foi um Estado bem promissor na época, apesar de toda essa parte autoritária do Vargas, né? Ela teve coisas importantes que até hoje a gente acaba se beneficiando, como a CLT, né? Algumas coisas desse gênero assim. Então ali, mas não deixa de ter todo esse lado, né, autoritário, como você fala aqui, a criação do departamento de imprensa, pena de morte, proibição de greves dos sindicatos pelo Estado. Então tem todo um controle, né, do que as pessoas pensavam, se poderia ou não fazer protesto, coisas assim nesse sentido. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver um pouquinho sobre a participação do Brasil nessa Segunda Guerra. Então ali lembrando, né, que a gente vai trabalhar aí na Segunda Guerra, mas ali fala já um pouco do Brasil na Segunda Guerra, depois a gente vai lembrar de novo sobre isso. Então ali o Vargas e o presidente dos Estados Unidos, né, o Roosevelt, em 1936, a foto dos dois aqui, o presidente estadunidense e o nosso Getúlio Vargas. Inicialmente a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, restringiu-se ao
fornecimento de matérias-primas e a concessão para a instalação de bases estadunidenses em Belém, Natal e Recife. No entanto, em 1943, o Brasil entrou no conflito e enviou soldados ao campo de batalha da Itália. A princípio, ele tinha uma tendência mais para o lado da Alemanha, mas depois, conforme um acordo que aconteceu, né? E algumas outras histórias que a gente vai conversar para frente aí, vamos chegar no momento apropriado, ele acabou se acertando com os Estados Unidos. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no CA que seja relevante. Deixa eu ver aqui. Ali, temos também o quilinismo, né? O movimento popular que surgiu após Getúlio Vargas dar início ao processo de redemocratização com o objetivo de permanecer no poder. Então Getúlio Vargas queria continuar no poder, e daí surgiu esse quilinismo. Tá? Renunciou, então ali, no entanto, pressionado pela oposição, renunciou em 1945 nas eleições ocorridas no mesmo ano. Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente e Vargas senador pelo Rio Grande do Sul. E ali temos a questão indígena na era Vargas. Então, como eu falei para vocês do indígena agora há pouco, aqui fala um pouco mais sobre isso. Então, ali no século XIX, romantização da figura do indígena na literatura, exemplos de obras, né, como Guarani, Iracema, Amba de José de Alencar. Em 1922, os artistas da Semana de Arte Moderna propunham um resgate das raízes indígenas e da cultura nacional. Era Vargas. Inserção das populações indígenas e sertanejas na sociedade e na cultura brasileira. Criação de museus e centros culturais sobre os indígenas foi uma das ações do governo Vargas. Então ele fala um pouquinho dessa ideia de Vargas tentar introduzir também os indígenas e o que ele fez, né, nesse sentido, criando museus, né, tentando introduzir o sertanejo do indígena na sociedade, na parte cultural e do modo geral, né, na sociedade brasileira. Então a gente falou um pouquinho sobre essa parte, gente, tá? Lembrando que vocês continuam preenchendo o formuláriozinho, continuam assistindo as aulas positivas. Nossa ideia aqui é só dar uma pinceladinha, só trocar uma ideinha rápida e falar sobre o assunto que a gente já falou na live, que vocês assistiram a aula positiva. Então preencha aqui os exercícios, né? Que agora vem a sequência das atividades aqui. Então já preenche os exercícios que tem a sequência. Sobrando um tempinho, vai lá para o livro didático, leia o conteúdo novamente, que lá está bem mais extenso, tem umas curiosidades, tem umas coisas bacanas que a gente não dá para falar aqui agora, porque é só um resuminho rápido. Mas preenche também os exercícios lá, que tudo isso vale como estudo, como conhecimento, e são outras maneiras de vocês adquirirem e memorizarem também algumas coisas, né, interessantes que vocês acharem. Beleza? Então, gente, então até a próxima, né, qualquer coisa chama no WhatsApp, qualquer dúvida, e tamo junto aí. Até mais.